Boa noite, meu nome é André Lopes, sou aluna do 6º período noturno da Faculdade Integradas Pitágoras. Eu vou falar um pouco sobre o direito das sucessões em sua totalidade, vou falar um pouco sobre o que é a sucessão, os bens, os tipos de bens, quem são essas pessoas beneficiadas, né, pelos bens. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é sucessão. A sucessão é a decorrência da morte de alguém. Mas de alguém é o quê? Primeiro a gente tem que falar que a sucessão, ela não vai se transmitir com a pessoa jurídica. Ou seja, se uma empresa vai falir e tudo mais, não existe sucessão nesse sentido. Existe só sucessão de acordo com a pessoa física, a pessoa jurídica não existe sucessão. Isso a gente já entra no âmbito de que a sucessão, ela entra só no direito privado, porque a sucessão, os bens, é um direito privado de alguém. No caso, quando você faz a sucessão, você deixa seus bens. O que são esses bens? São dívidas, créditos, direitos, obrigações, tudo que é transmitido, tudo que é transmissível. A gente tem aquele meio que equívoco de achar que bens, a gente só pensa nos bens quando é alguma coisa boa. A gente nunca pensa no fato de ter uma dívida, de ter uma obrigação, de ter um débito. Os bens é uma soma de tudo isso, é tudo que a pessoa tinha, né? Tanto que há vários inventários que as pessoas, os inventariantes, pegam todo o valor, saldam dívidas e tudo mais, e no final de saldar tudo, é que eles vão dividir entre si, na percentual que deve ser de cada um, para que cada um tenha o seu valor. A gente tem que falar também que não existe uma sucessão de uma pessoa viva, existe apenas de uma pessoa que morreu, que está morta, ou considerada morta. Seja a morte real, que é a morte que vem com atestado de óbito, certinho, ou a morte presumida, que é aquela que vem de desaparecimento, de desastres, e que nunca vai se encontrar o corpo e tudo mais. Isso que a gente já estudou anteriormente no direito civil. Então, o artigo 1829, ele vai versar sobre o que que na verdade ele vai versar sobre quem são essas pessoas que são dignas, ou seja, que são dignas de ter esse bem, de receber esse bem. São, no caso, os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, os ascendentes, em concorrência com o cônjuge, em terceiro, o cônjuge sobrevivente, os colaterais. E quem são esses colaterais? São os irmãos, tios, primos. Agora, vamos supor que essa pessoa que faleceu, ela não tenha nenhum desses parentes. Ela não tenha irmão, não tenha nada, cônjuge, nada. Então, caso a pessoa não tenha alguém, não tenha uma pessoa que ela possa entregar, né, que essa pessoa pode, esse bem pode ser transmitido para alguém, são 3 opções que restam. Ou esses bens dessa pessoa vão ser recolhidos pelo município, ou pelo Distrito Federal, ou pela União. Aí a gente vai entender que o que vai abrir a sucessão é a morte. E esses herdeiros, eles ocorrem em um só momento. Não é que vai acontecer a sucessão e o cônjuge ganha agora, aí depois de tanto tempo os filhos ganham, não. São todos transmitidos no mesmo momento, tudo acontece dessa forma. O artigo 1804 do Código Civil fala sobre a aceitação da herança. Quando você aceita essa herança, você tem aquela decisão, ela é unânime. Você não pode voltar atrás. É uma decisão que ela continua ali. Aí a gente já entra na renúncia, né? A gente fala, a pessoa pode renunciar? Sim, a pessoa pode renunciar, tem esse direito de renunciar ao bem, renunciar, no caso, a essa sucessão. Mas o que não pode acontecer é vedar alguém que tem direito na sucessão de receber aquilo que lhe é direito. Por exemplo, um caso que eu lembro que foi bastante famoso,
que foi o caso da Suzane von Richthofen. Se eu não me engano, a Suzane von Richthofen, antes de ser declarada a indignidade dela, ou se declarou ou não, ela abriu mão, renunciou sua parte da herança para ficar a maior parte com o irmão. Foi uma decisão dela. Na época, eu não sei se ela voltou atrás, não sei, mas eu lembro que na época, um tempo atrás, eu li isso. Então, ela renunciou, ela tem esse direito de renunciar, diferentemente de vedar alguém. Quando esse herdeiro ele renuncia, isso já não pode mais voltar atrás. Ele renunciou, e então acabou. Uma parte importante que eu queria falar, que eu tinha muita dúvida, e a matéria esclareceu um pouco, foi sobre a comoriência. A comoriência, para quem não sabe, é a morte simultânea. Quando morre duas ou mais pessoas e a gente não sabe presumir quem morreu primeiro, quem faleceu primeiro. Aí vamos supor que um casal que não tinha filhos, era um casal mais velho, optou por não ter filhos, e, por exemplo, esse casal acabou falecendo em um desastre aéreo e não soube precisar quem morreu primeiro, quem faleceu primeiro. E aí, nesse caso, vai se supor que os dois tenham falecido no mesmo momento. Como é que isso acontece? Os irmãos da mulher, eles vão ficar com a ameação dela, enquanto os irmãos do homem vão ficar com a ameação dele. Então, divide os bens ao meio e fica para cada um. Agora, caso saiba precisar quem faleceu primeiro, aí fica tudo para o cônjuge que faleceu por último. Por exemplo, vamos supor que a mulher faleceu, que foi provado que a mulher faleceu primeiro e o esposo faleceu após. Então, como no momento que ela faleceu, todos os bens dela se transmitiram ao marido, sendo que o marido faleceu por último. E por foi transmitido tudo ao marido, logicamente, esses bens vão passar todos para os irmãos do marido. É meio que uma confusão mesmo, porque a comoriência é um princípio, é difícil você presumir quem faleceu primeiro ou não, acontece pouco, mas caso aconteça, caso consiga se presumir, é assim que acontece. Outra coisa interessante que eu acho é o princípio da Faesine. O princípio da Faesine, ele está inserido no artigo 1784 do Código Civil, que diz: abertura à sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Esse princípio da Faesine, ele vai consistir no fato próprio do morto transmitir ao sucessor a propriedade e a posse da herança para haver transição. O herdeiro, ele tem que existir ao tempo da relação e que nesse tempo ele seja capaz de herdar. Outra parte importante sobre o direito às sucessões é que muita gente fala, acontece muito aqui na minha cidade de São Francisco, fazendeiros que têm terras e acabam, antes de falecer, tá vendo que vai falecer e acaba doando e dividindo as terras. Em tese, isso não pode acontecer. Pode a doação, que a gente já estudou anteriormente. A doação pode acontecer, ela tem um limite para ela acontecer e ponto. Só que, ou seja, não se reparte, não ocorre uma sucessão de uma pessoa viva, apenas de uma pessoa que já faleceu. A gente também tem que entender a diferença de legado e sucessão. O herdeiro, ele na herança do legado, pela parcela de dívidas correspondente à fração do ativo que ele recebe, essas dívidas elas são divididas, existentes no momento da abertura da sucessão, e vai ser dividido tudo, como eu falei anteriormente. Se tem dívida, vai receber tudo, vai dividir tudo, e assim acontece nos princípios do direito à sucessão. Uma boa noite, muito obrigada pela atenção.